Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligadinho aqui no Mestres da História. Eu sou o professor Edenilson Moraes e com muito prazer, com muita satisfação, quero apresentar essa super novidade que o nosso canal Mestres da História está apresentando para você, que é uma preparação focada para o concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia, concurso este que terá como banca examinadora a IBFC. E a gente vai fazer uma análise pormenorizada de cada um dos itens que constam no seu edital. A gente vai fazer uma análise pormenorizada, uma análise abrangente, bem aprofundada, analisando todas as temáticas que vão cair na sua prova. E hoje a gente vai falar sobre história da Bahia. Na verdade, vamos falar sobre um aspecto que está ligado à história da Bahia, mas que faz parte também da história do Brasil. A gente vai analisar a Conjuração Baiana, esse importante movimento emancipacionista que aconteceu no ano de 1798 e está dentro do quadro de crise do antigo sistema colonial aqui na América, os chamados movimentos emancipacionistas. E o que foram os movimentos emancipacionistas? Foram aqueles movimentos que tinham a clara intenção de romper com os laços de dominação colonial. Trocando em miúdos, meus amiguinhos, significa que eram movimentos que almejavam a nossa independência em relação à metrópole portuguesa. São vários movimentos que fazem parte desse quadro de crise do antigo sistema colonial. A Conjuração Mineira de 1789, a Conjuração Baiana de 1798, a Revolução Pernambucana de 1817. Esses três movimentos são emancipacionistas, almejavam a quebra dos laços de dominação metropolitana em relação a territórios do Brasil. Um desses movimentos aconteceu em Minas Gerais, o outro na Bahia e o terceiro ainda ocorrido em Pernambuco. Nesta aula em especial trataremos da Conjuração Baiana, que aconteceu, como dissemos, no ano de 1798 e se enquadra enquanto um dos movimentos emancipacionistas mais importantes nesse quadro de agravamento das tensões envolvendo as elites coloniais aqui na América Portuguesa e as autoridades metropolitanas de Portugal, pessoal. Olha só, esses movimentos emancipacionistas aconteceram entre o final do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX. É justamente esse momento histórico em questão que nós chamamos de crise do antigo sistema colonial e vão marcar aí o antagonismo entre os interesses das elites coloniais e os interesses das autoridades metropolitanas. Vale dizer também que esses movimentos emancipacionistas, via de regra, tinham influências externas, influência dos ideais iluministas, o exemplo da independência das 13 colônias da América do Norte, que deram origem aos Estados Unidos da América, a influência da própria Revolução Francesa. Portanto, esse quadro de tensão envolvendo interesses antagônicos, divergentes entre as elites coloniais da América Portuguesa e as autoridades metropolitanas de Portugal vão retratar aquele contexto de crítica ao antigo regime, desde a época do iluminismo, lá no século XVIII, passando por movimentos das chamadas revoluções burguesas. A Revolução Americana, a independência das 13 colônias, 1776, a própria Revolução Francesa, o processo revolucionário na França entre 1789 e 1799, a própria independência do Haiti, o processo de emancipação política também da América Espanhola. Perceba que as revoltas emancipacionistas acontecidas no Brasil
tem uma intrínseca relação com esses movimentos liberais que aconteciam na Europa e também aqui no Novo Mundo. Também aqui na América aconteciam movimentos similares, movimentos influenciados pelos ideais liberais. Afinal de contas, é uma nova ordem política, filosófica e rebelde, influenciada pelas ideias de liberdade, de igualdade, de fraternidade, pelos ideais pregados por uma série de filósofos importantes do século XVIII, John Locke, Voltaire, Rousseau, Montesquieu e companhia bela. Por isso a gente teve a ocorrência desses importantes movimentos aqui na América Portuguesa. Mas, meus amigos, nós estamos aqui para discutirmos a conjuração baiana. Então a gente vai tratar das características principais desse movimento, vamos falar como eram as principais características da cidade de Salvador no final do século XVIII, naquele momento em que eclodiu a chamada Conjuração Baiana, que também é conhecida como Revolta dos Alfaiates ou ainda Revolta dos Búzios. É importante essas outras denominações que o movimento também possui. Portanto, nós podemos chamar de Conjuração Baiana ou de Revolta dos Alfaiates ou ainda Revolta dos Búzios. Um aspecto importante acerca desse movimento foi o caráter eclético de sua composição social. Veja só, a Conjuração Baiana contou com a participação de elementos de diferentes classes sociais, elementos de diferentes estamentos sociais da chamada sociedade soteropolitana. Tínhamos alguns elementos de elites, muitos elementos de camadas médias urbanas, tínhamos elementos de camadas populares, inclusive participação de muitos artesãos, pessoal, muitos negros de ganho que também participaram desse movimento, alguns inclusive escravos também vão tomar parte do movimento da Conjuração Baiana. Então, uma característica importante que eu quero que você anote no seu caderno é a composição social heterogênea da Conjuração Baiana. Então tínhamos a participação de intelectuais, dentre os quais nós podemos mencionar o Cipriano Barata, um maçom. Por falar na maçonaria, temos uma participação protagonista, uma participação efetiva da maçonaria no movimento da Conjuração Baiana. A loja maçônica Cavaleiros da Luz participou ativamente da ocorrência da Conjuração Baiana. Então tínhamos intelectuais, elementos de camadas médias, elementos de camadas populares, muita participação da população negra, tanto negros alforriados, negros libertos, quanto negros escravizados. É por essa razão que a Conjuração Baiana também tem esses outros nomes, como por exemplo Revolta dos Alfaiates, dada a participação desses profissionais nesse evento histórico importante da Bahia e do Brasil também, meu rei. Vamos analisar aí. A Conjuração Baiana é um importante episódio, não apenas baiano, hein, moçada? É um episódio importante que mostra já a contestação de parcelas significativas da sociedade da América Portuguesa, descontentes com o despotismo metropolitano, com os pesados impostos, com as arbitrariedades cometidas naquele definido momento histórico. Veja só, a Conjuração Baiana apresenta uma série de características. Dentre elas nós podemos mencionar as causas, os fatores motivadores da ocorrência da Conjuração Baiana de 1798. Toma nota aí, amiguinho, quais são os fatores preponderantes que levaram à ocorrência desse movimento emancipacionista. Primeiro fator,
insatisfação com a política metropolitana. Como é que era a política metropolitana, professor? Baseada numa carga tributária elevada, é o que se chama de arroxo fiscal, uma elevada cobrança de impostos. O despotismo metropolitano se caracterizava pelas medidas autoritárias, extremamente arbitrárias, implantadas pelas autoridades portuguesas lá na capitania da Bahia. Vamos lembrar também, é importante citar, que a Bahia durante muito tempo foi o principal centro político administrativo do Brasil. Em 1549, Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil, fundou Salvador com o objetivo de ser a capital da América Portuguesa. E Salvador teve esse status até 1763, quando o Marquês de Pombal resolveu determinar a lei que transferia a capital para o Rio de Janeiro, naquele contexto histórico do século XVIII, quando a mineração era a atividade econômica principal, a atividade preponderante da América Portuguesa. E para ter um maior controle sobre a extração de ouro, Pombal determinou que o Rio de Janeiro fosse a capital e que a saída do ouro das Minas Gerais se desse através da Estrada Real, que ligava Minas ao Rio de Janeiro, e a exportação para a Europa se desse basicamente pelo porto do Rio de Janeiro. Então, Salvador, lá em meados do século XVIII, lá em 1763, deixou de ser a capital do Brasil, mas continuou sendo uma cidade importante, com uma população bastante relevante, uma cidade que tinha problemas, evidentemente, e tinha um grande contingente de população negra e mestiça. Afinal de contas, Salvador é um dos principais portos a receberem contingentes de africanos escravizados. Então vamos lá, a gente contextualizou, analisou aí quais eram as características de Salvador ali no finalzinho do século XVIII. Vamos lembrar novamente que a Conjuração Baiana aconteceu no ano de 1798. Tem uma série de fatores econômicos, fatores políticos que vão deflagrar esse movimento. Marca a insatisfação contra a política metropolitana, contra o despotismo de Portugal, contra a excessiva centralização política, os elevados impostos cobrados na região e a crise econômica também, pessoal. A crise econômica também é um fator agravante dessa insatisfação por parte da população soteropolitana. A crise na produção de açúcar, de algodão também na região durante esse contexto do final do século XVIII na América Portuguesa. É assim que vai se dar esses movimentos emancipacionistas. Vamos mostrar a imagem aqui, pessoal. Olha só, os movimentos emancipacionistas. Então a Conjuração Baiana faz parte desse conjunto de movimentos que visavam a independência do Brasil. Temos 1789, a Conjuração Mineira, cujo principal líder foi, cujo principal representante, ou o mais famoso dos representantes, foi Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Temos 9 anos depois a ocorrência da Conjuração Baiana, também chamada de Revolta dos Alfaiates. Um pouco mais tarde, já dentro do período joanino, 1817, é a vez da Revolução Pernambucana. E, finalmente, 1822, num arranjo político institucional das elites brasileiras em torno do príncipe regente Dom Pedro, ocorre a independência do Brasil. Mas a gente está falando da Conjuração Baiana, não é mesmo, professor Edenilson? A Conjuração Baiana tem como principal característica, olha só, moçada, é a heterogeneidade de sua composição social. Aqui nós vemos os grandes mártires da Conjuração Baiana
líderes negros e mulatos que são os executados nesse processo aí. Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga das Virgens e João de Deus. A gente ainda fala sobre esses camaradas aí. Então temos causas importantes, causas políticas e causas econômicas que vão fazer com que essa galera lá em Salvador organize esse movimento contra as autoridades lusitanas na Bahia. Qual era o objetivo? O objetivo era conseguir a independência da capitania da Bahia, fundando uma república na região. Mas veja só, é importante sempre você ter em mente que a Conjuração Baiana foi bastante influenciada por fatores externos. O panorama, o contexto político internacional vai interferir diretamente na organização desse movimento. As ideias do iluminismo, as ideias pregadas pelo iluminismo, o iluminismo que fazia severas críticas ao absolutismo monárquico, ao despotismo, ao mercantilismo. Essas ideias que circulavam na Europa chegaram também aqui na América por intermédio da elite letrada, a elite colonial, né, que mandava seus filhos para estudarem nas universidades europeias. Lá eles entravam em contato com as ideias pregadas pelos filósofos do iluminismo e traziam tais ideias para a América Portuguesa, traziam essas ideias aqui para o Brasil. É um contexto da crise do antigo sistema colonial. Cada vez mais o pacto colonial, o mercantilismo, o despotismo, o autoritarismo das autoridades, das elites que comandavam a burocracia portuguesa, cada vez mais eram contestadas, pessoal, nesse período histórico aí que nós estamos falando, de finais do século XVIII. E temos ainda a ocorrência da chamada Revolução Americana, ou independência das 13 colônias inglesas da América do Norte, processo que teve início lá no 4 de julho de 1776, que deu origem aos Estados Unidos da América, a primeira república do continente americano. É claro que a independência dos Estados Unidos serviu de exemplo e motivou uma série de eventos que visavam também a emancipação política em diferentes locais da América. Na América Central, na América do Sul e também na América Portuguesa, né, pessoal? Também aqui no Brasil nós tivemos vários movimentos que vão ter como padrão, como modelo, como exemplo, a independência das 13 colônias. Nós podemos citar entre eles a Conjuração Mineira e também a Conjuração Baiana, além da Revolução Pernambucana de 1817. E em relação à Conjuração Baiana, nós podemos dizer também que a própria Revolução Francesa também teve um grau de influência extremamente significativo, principalmente a fase mais radical da Revolução Francesa, a fase da Convenção Jacobina. Então perceba que nós temos uma série de fatores que dizem respeito à própria característica econômica e política da Bahia, que vão influenciar na realização da Conjuração de 1798. Mas nós temos uma série de fatores externos que vão ainda alimentar a organização desse movimento emancipacionista, a Conjuração Baiana. Então, mais uma vez, eu vou mostrar para vocês agora no mapa que nesse contexto histórico de final do século XVIII, nós temos a ocorrência de duas importantes conjurações no Brasil. 1789, na capitania de Minas Gerais, aconteceu a Conjuração Mineira, que alguns autores também denominam de Inconfidência Mineira. 9 anos depois, 1798, foi a vez da Conjuração Baiana, ocorrida em Salvador. São dois importantes movimentos emancipacionistas
ocorridos na América Portuguesa no contexto de crise do antigo sistema colonial. Amiguinho, para você compreender ainda mais, para você ter uma inteligibilidade maior acerca das características, é muito importante você traçar um quadro comparativo entre essas duas conjurações, a conjuração mineira e a conjuração baiana. Fica até mais fácil da compreensão mais ampla desse complexo processo revolucionário. A conjuração mineira teve a liderança das elites da capitania de Minas Gerais, grandes mineradores, grandes comerciantes, os poetas do arcadismo mineiro, alguns elementos que faziam parte dos quadros da Igreja Católica, alguns elementos que faziam parte dos quadros militares, entre eles o próprio Tiradentes. Já a conjuração baiana, por sua vez, apresentava uma composição social muito mais variada. Tinha a preponderância de elementos das camadas médias de Salvador, com destaque para os profissionais liberais. Olha a participação aí dos elementos da maçonaria, a Loja Maçônica Cavaleiro da Luz, Loja Maçônica Cavaleiros da Luz, participação preponderante na conjuração baiana. Mas só ela? Não, composição heterogênea. Vamos lá, camadas populares. Muitos artesãos engajaram-se nesse movimento, carpinteiros, sapateiros, alfaiates e também uma população escravizada, a população negra também engajou-se nesse movimento. Então a gente já definiu uma diferença básica entre essas duas conjurações. Outra diferença que também pode ser elencada diz respeito aos objetivos. Ambos os movimentos visavam a independência colonial. A conjuração mineira visava a independência da capitania de Minas Gerais e a adoção de uma república, cuja capital seria São João del Rei. Já os elementos que participaram da conjuração baiana tinham também por objetivo a independência da capitania da Bahia e a proclamação de uma república. Porém, pessoal, olha só, a conjuração baiana apresentava medidas muito mais radicais. Os conjurados baianos tinham planos de promover a abolição da escravatura na região. Veja só que eu mexer na questão do patrimônio, na questão patrimonial, na questão econômica da região, que era sustentada basicamente pela mão de obra escrava, como o Brasil como um todo. A América Portuguesa era sustentada naquele momento histórico pelo trabalho compulsório dos negros africanos. Lá na conjuração baiana eles tinham a proposta de promoverem a abolição da escravatura e, mais do que isso, eram mais radicais ainda, queriam promover uma isonomia jurídica entre brancos e negros. Perceba como o teor das propostas dos conjurados baianos eram muito mais revolucionárias do que as propostas dos conjurados mineiros, que lá em Minas Gerais não havia uma definição se eles iriam mexer na propriedade privada. Afinal de contas, a liderança do movimento compunha-se por elementos das camadas dominantes, elementos que eram proprietários de terras e de escravos. Evidentemente, não desejavam perder seu patrimônio material, seu patrimônio econômico. Percebeu? Então essa é uma característica importante em relação à conjuração baiana. Propostas muito mais radicais do que a conjuração mineira. Então os objetivos principais aqui, pessoal, da conjuração baiana, a gente pode elencar: emancipação política da Bahia, alcançar a independência da capitania da Bahia em relação a Portugal, proclamando uma república na região. A forma de governo que deveria nortear
a Bahia. A partir de então, se a Conjuração Baiana evidentemente lograsse êxito, seria o regime republicano, seria implantada a república na região, estabelecendo-se também a isonomia jurídica entre brancos e negros, além da já referida abolição da escravatura na região. A Conjuração Baiana acabou não acontecendo, acabou não dando certo por causa de uma delação. Pessoal, os conjurados baianos que chegaram a divulgar suas ideias, seus objetivos nas principais ruas de Salvador, espalhando folhetos, os pasquins, conclamando a população baiense, como era denominada naquela época, para participar desse movimento contra a tirania portuguesa, mas eles acabaram sendo denunciados e houve uma severa repressão por parte das autoridades portuguesas em relação aos conjurados baianos. Então essa repressão foi extremamente violenta, com uma série de prisões e a condenação à morte de 4 componentes da Conjuração Baiana, justamente os 4 líderes negros da Conjuração Baiana, 2 alfaiates e 2 soldados. São eles Lucas Dantas, Luiz Gonzaga das Virgens, Manuel Faustino e João de Deus, que receberam a pena capital, foram condenados à morte por enforcamento. Então perceba aí uma outra característica que a gente pode diferenciar da Conjuração Baiana em relação à Conjuração Mineira. Na Conjuração Mineira, o único integrante que recebera a pena capital foi Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que foi enforcado em 21 de abril de 1792 no Largo da Lampadosa, no Rio de Janeiro. Já em relação aos conjurados baianos, pessoal, olha só que coisa, hein? Os conjurados baianos tiveram quatro lideranças que foram enforcadas e esquartejadas. E tem seus nomes basicamente ocultos na história do Brasil, porque eram lideranças pobres e lideranças negras aqui no Brasil. Nós temos inclusive até um feriado para comemorar a Inconfidência Mineira, a Conjuração Mineira, que é o feriado do 21 de abril, data do feriado de Tiradentes. Tiradentes, que a propósito é um mártir da República, é o primeiro herói da República implantada 100 anos depois, não é? Em 1889. Já os mártires da Conjuração Baiana praticamente são desconhecidos. Se você fizer uma pesquisa até mesmo na Bahia, muita gente não sabe quem foram aqueles líderes enforcados por ocasião da ocorrência da Conjuração Baiana de 1798. Por que essa repressão oficial por parte das autoridades metropolitanas foi tão cruel, tão violenta? Evidentemente que essa repressão ocorreu primeiro porque a Conjuração Baiana foi também um movimento que contou com a participação efetiva de camadas populares. Muitos elementos de camadas menos favorecidas estavam ali participando do envolvimento da organização da Conjuração Baiana. Então o objetivo era desencorajar novas revoltas de populares aqui na América Portuguesa e também desencorajar novas revoltas de afro-brasileiros, porque as elites coloniais temiam que as ideias do chamado haitianismo chegassem aqui no Brasil. Pessoal, o haitianismo são as revoltas de escravos negros que aconteceram lá na América Central, que acabaram originando a independência do Haiti. Então as elites aqui da América Portuguesa e depois do Brasil independente também tinham medo que os escravos organizassem poderosas revoltas
Revoltas estas sangrentas, a exemplo do que aconteceu lá no Haiti. Então, por temor da ocorrência de novas revoltas de escravos, houve uma violenta repressão contra os indivíduos envolvidos na Conjuração Baiana. Tivemos então 4 lideranças que acabaram enforcadas e tiveram seus corpos esquartejados. Essa severa punição para tentar impedir a ocorrência de novas revoltas populares na Bahia. Perfeito, então, pessoal. Falamos então hoje sobre um capítulo importante da história da Bahia. Abordamos a Conjuração Baiana. Se você gostou, se esse vídeo foi importante para turbinar os seus estudos, não se esqueça de curtir, compartilhar nas suas redes sociais e acompanhar o nosso canal. Se inscreva aqui no Mestres da História, que toda semana tem um vídeo novo para você, e a gente vai fazer o acompanhamento de todo esse processo de preparação para o concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia. Então fica ligado, se inscreva aqui no Mestres da História, que você vai ficar por dentro e ter uma grande preparação para chegar e, olha só, debulhar, ter um grande desempenho e buscar a sua tão sonhada aprovação. Um grande abraço, bons estudos e cuide-se bem.